Olá, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez, eu, pastor Wanderson Medeiro, preparei mais um esboço de pregação para você que é um pregador iniciante, está começando a ministrar, ainda encontra algumas dificuldades para preparar o seu esboço. O intuito do nosso canal é te motivar a você a preparar os próprios esboços através desse modelo aqui, como a gente faz, tá bom? Se esse tipo de assunto será relevante para você, verifique se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa aquele like, deixa nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo para reforçar o nosso trabalho. Vamos então para a tela do nosso computador e você vai acompanhar aqui no nosso esboço. Vamos lá então. Primeiro ponto desse esboço. Texto, Atos 28, versículo 3 está escrito: tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora fugindo do calor prendeu-se na mão dele. Tema da mensagem: vencendo a víbora. Introdução. Assim como a víbora picou a mão de Paulo por causa do incômodo da chama do fogo, assim todo cristão que incomoda o diabo com a chama do Espírito Santo na vida também corre o risco de ser picado pelo veneno do inimigo. Porém, nenhum dano causará, pois a presença do Espírito Santo é como um soro antiofídico contra veneno. Olha que coisa linda. Observem bem, então, escolhi um texto de Atos dos Apóstolos, apresentei a temática, depois que você fez a leitura do texto, apresentou a temática, faz uma pequena introdução, no máximo de 5 minutos, depois parte para os tópicos da mensagem. Preparei aqui 4 pontos desse esboço para você usar nas suas ministrações. Lembrando que a cada ponto que você pode desenvolver conforme Deus for te dando a direção, tá bom? Vamos então para o primeiro tópico desse esboço. Ponto 1. Quem tem a chama incomoda. O diabo não se levanta com quem não está o incomodando, e sim com quem tem a chama de Deus na vida. Assim como todos no passado foram perseguidos por incomodar o diabo, porém o mesmo não conseguiu vencer. Com isso aprendo que, ainda que o diabo se levanta contra o ungido de Deus, jamais seremos vencidos, pois Deus está conosco e sua obra continuará sendo feita. Olha só esse primeiro tópico que eu extraí aqui. Quem tem a chama incomoda. Ou seja, baseado naquele acontecimento. Quando Paulo ele começa sustentando aquela fogueira, que vai colocar feixes de graveto, né? Uma víbora estava ali meio que escondida, mas o calor daquele fogo, da chama do fogo, fez com que aquela víbora, por assim dizer, né, incomodasse ela e ela ficou agarrada, né, na mão de Paulo. Dá-se a entender que Paulo foi picado na mão e ela ficou agarrada em suas mãos. Até ali os companheiros que estavam ali junto com Paulo achavam que Paulo não ia sobreviver. Então dá-se a entender que Paulo foi picado, né, por aquela víbora. Ou seja, o que incomodou toda aquela atitude da víbora de se manifestar foi quando Paulo começa a sustentar, né, colocar feixes, ou seja, eu creio que aumenta a força da chama do fogo. Aquilo incomodou a serpente e acabou agarrando nas mãos de Paulo. Assim, quem é cheio do Espírito Santo, tem este fogo do Espírito de Deus, vai incomodar o inferno. Quando nós estamos fazendo a obra de Deus, falando do Evangelho, nós vamos incomodar o inferno. Esse tipo de trabalho que estou fazendo aqui tem incomodado o inferno, porque tem alcançado multidões de pessoas, mas nós vamos continuar em nome do Senhor Jesus, pregando o Evangelho até Deus permitir. Então, quem tem a chama realmente incomoda. Se você está incomodando o inferno porque você tem a chama do Espírito Santo, continue fazendo a obra de Deus, custa o que custar. O nome do Senhor Jesus será glorificado e a recompensa virá sobre as nossas vidas. Bom, vamos partir então para o segundo ponto deste esboço. Ponto 2. O diabo quer parar a igreja. A picada da víbora nas mãos de Paulo poderia tirar sua vida e colocar um ponto final no ministério de Paulo. Porém, o veneno não foi o suficiente para parar a obra de Deus na vida de Paulo. Com isso, aprendo que perseguidos, caluniados e muitas das vezes até picados pelas armadilhas do inimigo, não será suficiente para nos fazer parar, pois Jesus nos prometeu que o Espírito Santo estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olha que interessante esse ponto 2 aqui. O diabo quer parar a igreja. Assim como se realmente o veneno da serpente, da víbora, fizesse efeito na vida de Paulo, Paulo teria morrido ali mesmo, ou depois de algumas horas, e haveria um ponto final no ministério, na chamada do apóstolo Paulo, por assim dizer. A obra de Deus pararia na vida de Paulo, mas não parou. Sabe por quê? Porque tudo tem o seu tempo, tem a sua hora.
quando Deus está no controle da situação, a morte está proibida em fazer parar a obra de Deus em nossas vidas. Ou seja, a víbora aqui representa a serpente, representa o nosso inimigo, o diabo, que quer fazer de tudo para parar a igreja através do seu veneno, da sua seta, das suas palavras negativas, palavras desmotivadoras, né? São venenos, representando assim venenos da víbora, que é o próprio diabo, para fazer nos tentar parar. Mas nada vai parar a obra de Deus. Ainda que chegará o nosso dia de partirmos dessa casa, né? Dessa casa física para a casa espiritual, Deus levantará outros, mas a obra de Deus vai continuar até o último dia, como foi já agendado na agenda do céu. Amém? Deus possa abençoar a tua vida e te usar cada vez mais. O diabo não vai te parar. Continue fazendo a obra de Deus, em nome de Jesus. Vamos para então o ponto 3 desse esboço. Ponto 3. Deus e seus propósitos. Deus revelou para Paulo sobre o naufrágio, sobre se haveria morte ou não, etc. Porém, não revelou para Paulo sobre a víbora que estava camuflada. Com isso aprendo que nem tudo Deus vai nos revelar, para não impedir de nós mesmo atrapalhar os planos de Deus. Pois existem coisas que, se soubermos antes o que vai acontecer, poderemos recuarmos do propósito de Deus. Olha só esse ponto 3 aqui, Deus e seus propósitos. Quando você observe todo, antes de Paulo estar de frente daquela fogueira por causa do frio, né? O tempo estava bem frio ali, naquela situação do naufrágio, né? Onde Deus havia avisado Paulo que haveria acontecer isso, né? Que ninguém ia morrer naquele naufrágio. Ou seja, Deus avisou Paulo, Deus revelou para Paulo essa situação, que ninguém morreria, que ele teria que enfrentar aquela situação, mas Deus não revelou sobre que a víbora ia se manifestar naquela fogueira. Ou seja, nem tudo Deus revelou, nem tudo Deus revela. Como coloquei aqui no comentário aqui na aplicação pessoal. Porque existem coisas que, se Deus revelar antes, nós sabemos que vai acontecer, provavelmente isso vai atrapalhar e fazer com que nós venhamos recuar aquilo que é para ser feito. Então Deus conhece a nossa estrutura, nem tudo Ele vai revelar, para não atrapalharmos o seu propósito, tá bom? Então Deus tem os seus propósitos, suas maneiras de trabalhar. Vamos partir então para o quarto e último ponto desse esboço. Vamos lá então. Ponto 4. Continue mantendo a chama acesa. Para que a chama do fogo mantesse acesa e continuar a aquecer Paulo e seus companheiros, Paulo teve que manter os gravetos sobre a fogueira. Com isso aprendo que devemos, independente das oposições, devemos sempre mantermos acesa a chama do Espírito Santo dentro de nós, através dos gravetos da oração, meditação da palavra de Deus e etc. Olha que interessante. Continue mantendo a chama acesa. Para que aquela chama mantesse-se acesa, Paulo tinha que sustentar com feixes de gravetos, ou seja, para que mantesse aquecido diante daquela situação. Assim, para que possamos também manter a chama acesa através do Espírito Santo, temos que estar sempre ali sustentando esta chama do Espírito Santo com os gravetos da oração, com os gravetos da meditação da palavra, com os gravetos do jejum, da santificação e assim sucessivamente. Só assim vamos conseguir manter a chama do Espírito de Deus acesa dentro de nós e nenhum veneno, nenhuma víbora, nenhum vai apagar esta chama em nome do Senhor Jesus. Vamos então partir para a conclusão desse esboço. Conclusão. Com essa história fantástica sobre Paulo e a víbora, aprendo que somos mais que vencedores em Cristo Jesus, pois todos os dias somos atacados pelo nosso inimigo. Porém ainda permanecemos de pé por causa da misericórdia de Deus em nossas vidas. Amém, queridos e amados irmãos? Guarde bem esse esboço, usa aí nas suas ministrações, assiste os outros vídeos, tem vários vídeos sobre outras temáticas diferentes para você usar aí nas suas ministrações. Que Deus possa abençoar a tua vida. Vamos colocar aqui uma vírgula. Até o próximo esboço bíblico, claro, se o nosso Deus permitir. Deus vos abençoe. Um forte abraço.